Olá, chicos! Vamos a continuar? Então, galerinha, a aula passada falávamos aí de um pouco, né, da formação da cidade, né, e das províncias ali que pertenciam à Península Ibérica, né? Península Ibérica é essa que era cortada, né, ainda é cortada, claro, pelo Mar Mediterrâneo e pelo Oceano Atlântico, porém os conflitos eles foram se intensificando dentro daquele pedaço de terra ali, por conta justamente das diferentes religiões, né? No primeiro momento, nós tivemos os cristãos aí, né? E a invasão romana, que trouxe o latim consigo. Posteriormente, nós vimos já ao final da aula, que chegaram os muçulmanos, aí os mouros, né? Com a religião muçulmana, né? Composta pelos árabes, também tomaram esse território. E esse conflito, ele foi se intensificando. Galera, vamos entender no mapa como se deu essa continuação. Vamos lá? Então, galera, nós estávamos abordando, né? Vimos na aula anterior que os muçulmanos, observem, né, que eles entraram na Península Ibérica já tomando aqui grande parte do território. Então, eles fizeram mais ou menos aí uma divisão meio a meio, né? E esses povos aqui, né, Castela, Aragão, a Catalunha, Navarra, né? Todas essas regiões aqui, elas tinham uma religião em comum, que são, né, que é o cristianismo, tá? O cristianismo, galera. Então, o cristianismo, né, que é uma religião seguida por essas províncias aqui, ela lutava contra, né, a religião aí muçulmana. A religião muçulmana. A religião muçulmana que era conduzida pelos mouros, né, que hoje são os árabes. Então, observem que, a priori, esse foi um conflito mais religioso, né? E esse período de conflito, ele se deu ao longo de 8 séculos, galera. Foram 8 séculos de briga, de confusão, né, de espada mesmo, de batalha, em um movimento que ficou conhecido como Reconquista. É a chamada Reconquista Espanhola, galera, que vocês estudam na geografia, na história, né? Reconquista é essa que tinha um movimento chamado Cruzadas. Então, as famosas Cruzadas, aí, né, que aconteceu na Idade Média, né, foi nesse período justamente de reconquista, onde os cristãos tentavam expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, galera. Então é isso, né? Ah, professor, e como é que fica a língua nesse intenso conflito? A língua, ela é algo que ela é mutável, né? Ela é algo que muda. Se você observar cidades de fronteira, como Cobija, que é aqui próximo a nós, né? Você observa que o espanhol que eles pronunciam é diferente do espanhol, por exemplo, de La Paz, que é a capital da Bolívia. Por quê? Porque, querendo ou não, essa influência ela é natural, ela é um processo de formação linguística, né? Existem fenômenos que os grandes linguistas estudam. O hibridismo é um deles. O que é o hibridismo? É uma língua contida na outra. Então, nós temos essa língua árabe, nós temos o latim, e junto com os dialetos locais, essas mesclas, apesar de estarem em conflitos, né, mas elas foram dando origem a um novo idioma. Então, se as províncias brigavam para se separar e para expulsar os árabes, a língua é o contrário, ela ia absorvendo aquilo que o árabe trazia, né? Então, hoje, claro, o espanhol ele tem muito da influência da língua árabe, né, da língua latina. Então, esse processo, ele foi natural, né? E ele adveio aí desses intensos conflitos, galera. Aí vamos voltar aqui no mapa para entender, né, o que aconteceu depois disso, né? Depois desse intenso conflito, 8 séculos de intensas brigas políticas e religiosas. E aí, galera, observem, né, que aqui já nessa nova construção, nós não vemos mais a figura, né, dos muçulmanos. Por quê? Porque após 8 séculos de intenso conflito, né, os cristãos conseguiram retirar os muçulmanos das suas terras, né? Então nós ficamos aí somente, né, com as províncias,
Então, a província de Galícia, província de Castilha, província de Aragão, Navarro. Então, todas essas províncias tinham seus próprios governantes, galera. Tinham seus reis, né? Alguns tinham rainhas, enfim. Nós observamos aqui que não há presença mais árabe. Porém, quem disse que a briga acabou? Né? A briga não acabou. Por quê? Acabou, assim, o conflito religioso, né? Uma vez que se todos aqui pertenciam ao cristianismo, todos eram cristãos. Beleza. Mas o que gerou esse novo conflito entre as próprias províncias entre si? Aí nós temos disputas políticas, galera, territoriais. Ou seja, cada rei e rainha desse aqui cresceram o olho, né? E quiseram expandir seus territórios, ou seja, tomar outros territórios para expandir o seu. E foi isso que deu os conflitos internos aqui, que fez com que Castilha e Aragão, né, que eram as duas principais províncias, observem, elas têm maior faixa territorial, né, elas começassem a expandir o seu território, né. E esse movimento, galera, ele se intensificou, né, e foi gerando aí novos limites territoriais, tá? Limites esses que nós vamos abordar na próxima aula. Então é isso, galerinha. Encerramos aqui. Hasta luego!